Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Vamos chegando. Olá, boa noite. Tudo bem? Bom vê-los aqui, chegando no nosso espaço da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Sejam todos bem-vindos. Iniciando aí mais uma live, dia 28 de maio de 2020, a nossa quinta live da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. Muito bom tê-los aqui. Vamos convidar aqui o professor. Vamos aguardando, o pessoal se conectando, chegando para a nossa live de quinta-feira. Uma alegria sempre para o grupo. Vamos começar hoje com a professora Étria. Vamos ter participação também do Douglas. Então hoje o tema principal, a pauta, é a gente poder conversar um pouquinho sobre fisioterapia aquática, nesse contexto aí que envolve também a fibromialgia. Teremos dois colegas participando aqui hoje como convidados, a professora Étria e o Dr. João Douglas Gil, também professor aí, contribuindo para essa nossa discussão, né? Muito bem, todos aí comparecendo, os colegas da diretoria, nosso vice-presidente, o Dr. Rogério, os colegas aí de várias regiões do Brasil, alunos, ex-alunos, sempre uma alegria, né? Vamos ver como que está a professora Étria. Então, enquanto a professora Étria vai estabelecendo conexão, a gente vai recebendo os cumprimentos. A professora Étria já está, já atravessamos o continente, já estamos também conectados a Portugal. Seja sempre bem-vindo. Nosso presidente da IOAPT, o César, muito obrigado por estender, né, os braços da BFA aí pelos continentes. E vamos lá chamar a professora Étria. A gente dá início aí à nossa live oficial da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática. A professora Étria logo aparece já no nosso vídeo, está conectando. Pronto. Muito bem, professora Étria, que eu vou a partir de agora chamar de Étria, né? Porque ela já me advertiu antes, né? Então vamos lá. Então, pessoal, agora em definitivo aqui na conexão ABFA via Instagram, depois, logo mais tarde também no YouTube, à disposição de todos vocês. Eu sou Rômulo Nolasco de Brito, estou como presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática e hoje aqui nós estamos cumprindo a nossa agenda semanal da associação nesse canal. Além do Instagram, nós temos as outras redes sociais, o Facebook, temos o site da associação, do qual a gente pode estar aí estendendo, né, o nosso nível de comunicação, de interação com vocês, que são o propósito dessa associação, os colegas profissionais, os associados, os alunos, os estudiosos, pesquisadores, né, e colegas, inclusive, de outros países que nos ajudam e alimentam, né, que essa atividade da associação, que está indo agora para a sua quinta live, hoje a gente está na quinta live, para a gente poder discutir assuntos do interesse de vocês, do interesse nosso, da associação, e que a gente sempre busca estreitar aí, né, o laço entre aquilo que se investiga, aquilo que se defende na associação, mas, sobretudo, trabalhando, né, lá na linha de frente, lá na prática clínica, que é o nosso grande interesse, né? Então, para quem está chegando, hoje a live ela continua, com certeza, no universo da fisioterapia aquática,
E, naturalmente, hoje a gente traz aí para a pauta, essa é a pauta de hoje, a gente poder trabalhar em cima do contexto da fibromialgia, com base nos relatos, na experiência da Hétria. Daqui a pouco a Hétria vai se apresentar, e também logo mais, daqui a pouquinho, com a participação do João Douglas Gil, né? Então hoje a conexão ABFA é uma conexão SP São Paulo, né? Então hoje a gente ouve aí os colegas de São Paulo, e isso para nós é uma grande alegria. Aqui em São José agora 19 graus, tempo limpo, né? Então a gente já está começando a sentir um pouquinho mais de frio na região sul, e a gente aí vai esquentando esse clima com a participação de vocês. Na medida do possível, a gente vai fazer o controle aqui das participações, perguntas, para que eu possa estar também compartilhando com a Hétria, com o Douglas. E se eventualmente a gente não conseguir, né, por algum motivo, responder algum questionamento, a nossa comunicação, né, Hétria, não se esgota aqui. Ela só inicia, né? Esse é o grande propósito do Instagram e dessa ferramenta. Hétria, seja bem-vinda. Né? Seja bem-vinda à nossa sala virtual aqui do Instagram da BFA. Gostaria que tu pudesse te apresentar, porque temos aí vários participantes, até de outros países, né, que talvez não conheçam a Hétria, fisioterapeuta, professora. Eu queria que tu desse uma boa noite para nós. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar fazendo parte desse momento aqui com vocês, colaborando, entrando para discutir um pouco sobre a fisioterapia aquática e fibromialgia. Eu sou a Hétria, então, fisioterapeuta já há uns 33 anos, já com bastante experiência, e atuando esse tempo todo em fisioterapia aquática. Atualmente eu sou professora na Universidade Presbiteriana Mackenzie e tenho um trabalho direcionado a pacientes com fibromialgia. Trabalho com pacientes com fibromialgia, especificamente um trabalho em grupo desde 2015, e acho que é isso. E nesse período todo de fisioterapia aquática, eu fiz aquele procedimento que todos fizeram o mesmo caminho, né? De estudar muito, de fazer os cursos, me especializar e por aí foi. E hoje, então, muito a gente vai bem. conversar. E, naturalmente, a conversa, o bate-papo é baseado nessa expertise, né? Acho que sempre muito bom poder falar daquilo que tu tem experiência, daquilo que tu vive e gosta de fazer, né? Aproveitando que mais colegas estão chegando e reforçando sempre esse canal, ele se torna oficial a partir da associação. Todos devem, a partir do momento que se interessam pela fisioterapia aquática ou pela própria associação, fazer os contatos, né? Aquele que é profissional, trabalha na área, sempre importante estar participando das atividades. Existe a possibilidade de se tornar associado. O associado ele também tem oportunidades a partir disso, algumas vantagens que são específicas, e a diretoria, o conselho fiscal e os colaboradores estão abertos. Eu sempre gosto, como presidente, reforçar que nós temos um grupo extremamente representativo a nível de Brasil, tá? A gente poder falar um pouquinho da fibromialgia, valorizar um pouquinho a nossa composição também, né? Temos a vice-presidência, o Dr. Rogério Antunes, lá da região nordeste do Brasil. Temos a secretaria com o Dr. Wellington, lá do estado do Pará, a doutora Rita, que é aqui da região sul, daí tem o Conselho Fiscal, que nós temos João Douglas Gil, de São Paulo, a Flávia Martínez, lá do Rio Grande do Sul, temos a Giovana Linhares, a Surá Novaes, do estado de Minas Gerais, temos o Arthur Magnavita, do estado da Bahia, essa participação importante aqui para nós, o Fernando Calixto, lá do Distrito Federal, e ainda, por força de reuniões extraordinárias, no sentido de organizar ainda melhor a associação, a gente criou ainda um grupo de colaboradores que atuam diariamente, semanalmente na associação, que é o Dr. Ábido, a doutora Raíssa e o Dr. Maurício Garcia, né? Isso é sempre bom a gente trazer, porque a associação não é minha, a associação é nossa e ela precisa representar todos aqueles que fazem parte dessa especialidade. Mas vamos lá, Hétria. O contexto já está claro, né? A gente está falando de fibromialgia. E eu queria te convidar para a gente dar um passinho para trás, para dar 2, 3, quantos puderem lá para frente, né? A gente tem um problema que se chama dor, né? A nossa vivência clínica, o nosso ambiente ambulatorial, hospitalar, clínico, ambiente de piscina, de solo, a gente vive com essa questão chamada dor, né? Existe aí dados epidemiológicos que trazem informação, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, que 30% das pessoas no mundo estão em tratamento de dor. Isso é muito grande, não é que tiveram dor, estão em tratamento de dor.
E desses 30%, Étria, 40% é dor crônica. E desses 40%, metade, Étria, está insatisfeita. Metade não tem resposta na terapia farmacológica, não tem resposta a terapias que são naturalmente defendidas ou aplicadas, né? Então, se a gente observar esse cenário, a fibromialgia, claro, ela se inclui nesse processo crônico, nesse processo sindrômico de dor, mas a gente tem, além da fibromialgia, um caso sério, muitas vezes, que chega para nós, de pessoas que já buscaram vários outros recursos e agora querem da Étria a solução para a sua dor, né? Poderia comentar um pouquinho para nós, Étria, sobre esse contexto, primeiro da dor, para depois a gente falar lá da fibromialgia, a tua experiência, por exemplo? Sim, a pessoa com dor, ela sofre muito, né? Eu costumo falar que, assim, imagina você quando tem você colocar um pregador no lobo da orelha, vai incomodar. Não é tão forte, vai incomodar, mas aquilo o tempo todo vai incomodar demais. Então, a dor crônica, ela incomoda demais o paciente e começa a repercutir demais na vida social dele, afetiva, tudo. E aí, quando eles vêm para um tratamento de fisioterapia, principalmente quando eles vêm para fisioterapia aquática, eles já passaram por todos os setores e todos os tratamentos em outras possibilidades, em outras modalidades da fisioterapia, né? Lembro que tem pacientes que falam assim, olha, eu já nem vou fazer mais, porque eu já fiz 40 sessões de fisioterapia, e vim aqui, o médico falou que a última alternativa é aqui, então eu falei, puxa, podia ser a primeira, né? Então, antes de mais nada, a gente precisa fazer uma boa avaliação, né? Conhecer bem o que é que está acontecendo, tentar procurar fazer uma avaliação cinética funcional, ver aí qual região que está doendo, o que está doendo, como essa dor surgiu, né? Então, a avaliação vai direcionar tudo que a gente pode fazer, com um bom histórico, para entender melhor a situação desse paciente, né? Ele não é uma patologia, ele é um paciente. Então, como é que tudo isso aconteceu para depois tratar? E aí a gente tem escolher de que forma tratar e uma outra coisa extremamente importante é ser bem claro com o paciente do que a gente é capaz de fazer, do que dentro do que ele está apresentando, qual a nossa linha de raciocínio, porque ele tem que ser um paciente mais ativo, ele tem que entender e participar disso, né? E em cima disso, depois de tudo que a gente estuda e vai atrás das evidências científicas, do que tem acontecido com os melhores tratamentos, dentro de tudo que você avaliou, a gente começa a planejar aí o tratamento do paciente. E o melhor recurso, o melhor meio para se tratar um paciente com dor crônica por causa de todos os efeitos fisiológicos é a fisioterapia aquática. E aí sim a gente tem muitas vantagens. Étria, tu falou algo maravilhoso, que é a boa consulta, a boa avaliação, né? Então, se nós temos um universo chamado dor crônica, Kozek, né, em 2016, trouxe uma definição super atual, muito legal, que ele pegou todas as questões envolvendo dor crônica e trouxe conceitos um pouquinho mais específicos, que são importantes, né? Ele trouxe o conceito junto lá com a dor nociceptiva, que daí a gente vai ter aqueles pacientes crônicos, inflamatórios, né, osteoartrite, assim por diante, clínicos, né? Ele traz a fibromialgia dentro de um outro conceito de dor, que é a né, que é a nociplástica, ou seja, é uma dor que tem perturbação já central importante, é diferente, né, do outro tipo de dor. Então, os pacientes com fibromialgia, por exemplo, já fazem parte de um processo onde a gente tem manifestação da dor e com impacto né, significativo no sistema nervoso central, e depois a própria lá, dor neuropática. Então, se nós temos dor crônica, que eu tenho uma subdivisão de nociceptiva, de nociplástica e de neuropática, com características diferentes, é evidente que a consulta ela se torna ainda mais importante, né, Tri? Porque se eu tenho as divisões bem definidas, as rotinas de tratamento também deverão ser específicas. E acho que talvez é por isso que a resolutividade ainda não é melhor em alguns setores da profissão, porque a gente não define bem o contexto da dor do paciente e não escolhe a estratégia mais efetiva para ele. Então, acho que foi de uma felicidade muito grande, né? Então, se nós temos padrões diferentes de dor crônica,
e a fibromialgia em especial, ela tem o grupo dela, a nociplástica, é certo que a nossa decisão terapêutica, os métodos vão fazer toda a diferença nesse sentido, né? Não sei se tu concorda comigo. Concordo, sim. Engraçado, né, Rômulo? Porque a dor é um mecanismo de defesa, né? Ela é super importante para todos nós, né? Aí a dor crônica já passa a não ser um mecanismo de defesa mais, né? E isso, aí ela começa a incomodar demais. E é por aí. Você tem que primeiro definir, entender exatamente o que está acontecendo e fazer, traçar uma linha de raciocínio para que trabalhe por onde você vai. E sempre, né, por mais que a gente tenha um monte de pesquisa científica, isso vai delinear, né, vai nortear o que eu vou fazer, por onde eu vou, mas sempre conhecer esse paciente, somar isso ao histórico do paciente, para a gente conseguir entender como é que isso tudo aconteceu. E vamos lá então, Étria, vamos lá para a fisioterapia aquática, vamos falar um pouquinho de fibromialgia mais específica, né? Porque a gente traz uma opção terapêutica não farmacológica e com bons resultados, né? A gente tem acompanhado as últimas publicações, resultados bem plausíveis, interessantes, com tempo de segmento bem interessante para as pacientes. Alguns estudos já trazem levantamento em homens, depois a gente poderia comentar um pouquinho isso também, né, Etria? Essa questão da fibromialgia em homens também, mas a gente vê uma maior incidência e prevalência diagnóstica em mulheres, né? Então a gente tem aí perturbações severas, né? O contexto desse paciente com fibromialgia, alteração, a própria dor é um fator importante, alteração de sono, a alteração de sono já traz alterações comportamentais, tem estudos falando só sobre alterações cognitivas, ou seja, a cognição extremamente abalada, a questão da fadiga, a questão, né, de todos esses componentes que não são só a dor, mas que repercutem no estado geral desse cliente nosso, desse paciente que tem fibromialgia. Étria, aonde que a fisioterapia aquática entra? Qual a tua experiência na abordagem desses sujeitos, o perfil de tratamento, né? Se existe, não digo uma receita, mas perante esse cenário que a síndrome se estabelece, né? Como que a fisioterapia aquática entra tão bem como a gente observa no dia a dia? O paciente com fibromialgia, eu vou contar um exemplo que vai evidenciar isso bastante. Muito tempo na água trabalhando e eu comecei a atendendo os pacientes individualmente. A gente tem aquela característica de personalizar o tratamento para aquele paciente, né? Então, eu vou fazer pelas necessidades únicas, exclusivas deste paciente. E eu via que não dava certo. Essa paciente, ela vinha de carro e quando ele chegava, ela precisava deitar antes de ser atendida, ela não conseguia nem ficar sentada na sala de espera, aguardando o horário dela. E quando ela ia para a piscina, com tudo que eu lia, fazia, trabalhava, estudava com os alunos, ela não melhorava. E isso é o que pega, né? Porque algumas pessoas melhoram, outras pessoas não melhoram. Não melhorava, até que eu tentei de tudo, a gente tentou várias técnicas, usou muito o efeito de relaxamento na água, etc. Nada. Aí virei para ela e fui sincera, falei, olha, a gente não está conseguindo trabalhar, não tem um resultado bom com você. Ela saía com um tremor incrível da água, eu vou ter que pedir para você procurar outros lugares, não estou tendo sucesso. Ela foi, depois a gente continuou com o trabalho na piscina e abriu a possibilidade de trabalhar com dor crônica. A gente fez um projeto de extensão de dor crônica. E o projeto era um trabalho em grupo em dor crônica. E eu comecei a perceber um resultado interessante. Falei, vou trazer aquela paciente no grupo. Bom, trabalhamos com ela com muita dificuldade, já com um descondicionamento muito grande e tal. Resumindo, posso dizer que hoje em dia ela está bem melhor. Ela tem as crises de dor dela, sem dúvida nenhuma, mas ela começou a ir sozinha para o tratamento de fisioterapia. Depois, quando a gente foi para São Paulo, isso a gente fazia um tratamento lá em Alphaville, ela morava lá perto. Quando a gente foi fazer o tratamento em São Paulo, ela foi para lá de ônibus, sozinha, e entrou e saiu da água, e hoje ela participa do grupo muito bem. Então, foi um sucesso enorme. E aí eu comecei a pensar, bom, então vou ter que fazer alguma coisa diferente. Estudei, e realmente percebi que
O ambiente aquático, o que a gente sabe para fibromialgia que ajuda a diminuir os sintomas? O exercício aeróbico, ok. Então, por que o aeróbico eu vou fazer? Então, tanto faz eu fazer um exercício aeróbico dentro ou fora da água. Vai fazer bem a atividade aeróbica. Por que dentro da água? Aliás, é isso que eu converso com os meus alunos. Por que a água? Não é só porque eu tenho esse espaço que eu vou colocar o paciente ali. Ele tem que ter vantagem para eu trabalhar com o paciente. Eu tenho que buscar alcançar o meu objetivo. Então, por que eu coloco ele na água? Coloco ele na água porque, primeiro, como essa paciente, ela estava muito descondicionada. E a água, então, vai favorecer demais o desenvolvimento, a possibilidade de realizar o movimento. Ainda mais se ela estiver em grupo, né? E aí, claro, todas as características de se selecionar um grupo adequadamente, mas não segundo as queixas ou lesões, mas sim as habilidades, muito puxado pelas características, né? Isso estava muito relacionado pelas características do método Hallowick que eu fiz há muitos anos atrás. Então, a formação desse grupo, um grupo pequeno, onde eu vou trabalhar os mesmos objetivos. A diminuição de dor, o relaxamento, o exercício aeróbico, para conseguir desse paciente alívio dos sintomas. Por que o grupo, então? Porque essa visualização da patologia, essa síndrome do paciente no outro paciente e vendo a resposta do outro paciente, vai dar um reforço positivo para ele continuar a proposta dentro da água. Então, eles vão continuar a fazer, porque é bastante difícil você sair de casa com dor para fazer exercício. Não tem vontade de fazer, ainda mais se está descondicionado. Mas se tem um grupo e é animado, e é divertido, é um ambiente descontraído, perfeito. Aí a gente só direciona os manuseios em relação a tudo que os princípios físicos trabalham. Eu acho, Etria, a conexão tá certinha aí para ti? Aqui falhou um pouquinho. Tá tudo certo? Talvez seja para mim aqui, mas a princípio tinha falhado um pouquinho. Ok, então tá. Então, vou colocar esse paciente na água, porque eu sei que a diminuição da descarga de peso é bem legal para ele, vai ajudar demais a realizar o movimento, porque eu estou trabalhando com paciente descondicionado. Minha experiência é muito mais com pacientes muito comprometidos, Romulo. Porque eu tenho amigas com fibromialgia que são bailarinas, são professoras de educação física, elas têm atividades direto, né? Então, o meu enfoque é com esse paciente que veio muito debilitado, descondicionado. Então, a água ajuda muito a fazer o movimento. Posso fazer uma intervenção? Isso, faz com que ele... Me escutou ali? Então, não, só para valorizar essa informação que tu vem trazendo do perfil da cliente, do cliente e também das opções lá no tratamento, né? Se a gente pensar nesse cenário do paciente com grande complexidade, com muita dor, né? Existe, talvez, uma intenção na tua intervenção ou do teu grupo de trabalho de direcionar as primeiras semanas ou os primeiros atendimentos para uma abordagem talvez específica, porque tu comentou sobre o exercício, né? Sobre o exercício aeróbico, por exemplo, sobre a movimentação. E isso traz, né, no teu discurso, muitas vezes, o impacto do exercício aquático no controle da dor, periférico e central. E o esquerdo tem um trabalho muito interessante, o esquerdo, Munglia, com certeza tu deve relembrar desses estudos, que ele observou que em uma determinada semana, essas mesmas pacientes que chegavam, como tu exatamente relatou aqui, com alto nível de comprometimento, de função, a parte, né, de comportamento, essa parte de atitude delas, que automaticamente a própria vivência em grupo, a própria vivência nos exercícios, faziam que elas automaticamente faziam uma autoseleção da repetição, ou seja, elas extrapolavam até a meta do exercício, elas aumentavam naturalmente o número de repetições, porque estavam se sentindo melhor, com menos dor, motivadas pelo processo, tem todo o efeito, né, próprio da imersão ali, e isso automaticamente trazia um resultado próspero para essas mulheres, né? Então,
pelo que tu traz para nós, existem, né, talvez grupos de clientes, de pacientes com fibromialgia, e que dependendo dessa complexidade, tu vai dar uma direção para o tratamento, é isso mesmo? Sim, o paciente vai chegar, dependendo da avaliação dele, de como ele tiver, porque para começar uma atividade aeróbica, inclusive, ele tem que estar um pouco mais preparado, né? A sessão da fisioterapia aquática ela é dividida em 3 momentos importantes. O momento inicial, que seria o aquecimento do trabalho na água, que é um trabalho, eu faço um trabalho de percepção corporal, né? Então, o paciente chega, ele veio de carro, ele veio de ônibus, ele está estressado, ele está com dor e vai entrar e fazer exercício? Não, ele vai entrar e vai perceber como é que está o corpo dele antes de mais nada. Acho isso muito interessante. Porque eles têm que ser responsáveis por esse aprendizado, porque eles não vão ficar dependentes da fisioterapia aquática, eles não podem ficar dependentes da fisioterapia. A gente tem que chegar numa condição de estimulá-los a fazer exercício, que é o que sempre eles vão precisar fazer, mas a gente precisa tirá-lo dessa condição inicial. Essa é a ideia. Então, inicialmente, ele vai perceber o corpo dele, então, um trabalho mais lento na água. Posteriormente, vou trabalhar muita flexibilidade, aí faço um trabalho de liberação miofascial dentro da água, usando distensionamento miofascial, que a gente já pesquisou bastante lá no Mackenzie, e faço uma liberação miofascial ativa, passiva e ativa dentro da água, para depois chegar no exercício aeróbico. O meu trabalho em grupo, ele tem uma diferença. Como eu tenho a vantagem de trabalhar numa clínica escola, é um trabalho em grupo que eu direciono o grupo, ou uma pessoa direciona o grupo, mas cada paciente tem praticamente um terapeuta junto com ele, um estagiário, que acompanha e adapta o movimento e a velocidade do movimento e o ritmo para aquele paciente. Então, a gente faz escala de Borg para ver o nível de esforço que esse paciente está fazendo, a gente vê a frequência cardíaca para acompanhar direitinho até quanto a gente pode ir com o paciente. Exercícios aeróbicos. Terminou os exercícios, a gente trabalha 30 minutos de exercício aeróbico. Terminar os exercícios aeróbicos, a gente vai entrar com a questão do relaxamento, com a privação sensorial. Então, que Fátima Caromano pesquisou e publicou muitos trabalhos aí, mostrando exatamente isso. É fantástico, e a privação sensorial é um dos fatores importantes, inclusive no Otsu. Eu queria fazer o Otsu para todo mundo, mas eu não tenho mão num grupo, então eu usava o efeito só da imersão, da privação sensorial. Nesse período de 1 hora de atendimento, com esses 3 enfoques, tinha pacientes que elas chegavam momentaneamente a relatar que chegavam a uma escala de EVA de 0 ou de 1. E quando entravam com 8. Falei, nossa, muito para uma sessão naquele momento. Aí depois o quanto isso perdura, né? Isso perdura 1, 2 dias. Às vezes eles relatavam que iam para casa, e claro, a questão dos efeitos, a questão de liberação de opioides, etc., onde ele vai se sentir bem e conseguir fazer todos os movimentos, e depois, no outro dia, está muito dolorido, muito cansado, então tem que conseguir adequar o atendimento para esses pacientes. Daí a avaliação para eu saber como é que ele está, para o quanto que eu posso exigir dele naquele momento, né? Eu não consegui fazer grupos de níveis diferentes. Era um grupo só, mas com a ajuda de outros estagiários eu conseguia adequar mais ou menos o nível de cada um. E, Etria, para quem está chegando, né, para quem se interessa pela área, mas gostaria de ouvir um pouquinho mais sobre a tua experiência ou a experiência de algum colega, né, na abordagem dessas clientes, isso leva em torno de quantas semanas para que tu visualize resultados representativos? Eu não digo estatisticamente, tá, Etria? Eu estou dizendo resultados que já começam a dar impacto na vida dessa cliente, na atitude dela, no jeito que ela já chega caminhando na clínica, que já não é mais a mesma, a face dela, né? A face já não é aquela fase mais reprimida, já chega sorrindo, falando mais. Tu consegue visualizar, é evidente, uma boa intervenção tem efeito agudo, né? Mas quanto tempo tu tem observado, né? Que a gente, para quem está chegando, ganhando um pouquinho mais de experiência, a gente começa a ver resultados mais
absolutos interessantes aí. Olha, Romulo, eu posso dizer que ver esse sorriso no rosto eu consigo ver na sessão, na mesma sessão e na sessão seguinte, ok? Só que se eu, isso levando em consideração que esse paciente não passe mais nenhum estresse na casa dele, que ele não mude a temperatura, um frio de repente, não tenha mais agentes estressores. Aí eu consigo ver isso rápido. Caso contrário, não. E aí vai segundo as evidências mesmo. Eu preciso de uns 2 a 3 meses para começar esse paciente a ter bons resultados, a se sentir melhor, um período de tempo melhor, a diminuição dos sintomas. Eu preciso de mais tempo. E é essa a maior dificuldade. Fazer ele aderir ao programa nesse período que ele ainda não está sentindo tanto resultado, que às vezes até ele se sente pior no dia seguinte. Mas a atividade em grupo, ela é tão divertida e dinâmica para eles, que para elas, né, a minha experiência com mulher o tempo todo é tão divertida e dinâmica que elas fazem questão de voltar para o grupo. Às vezes elas entram na água para não vai fazer muita coisa, mas querem participar. Isso já é muito importante, porque faz com que ela tente esse reforço positivo e persista, ela precisa persistir. Depois desses 3 meses, ela consegue se sentir melhor. Quando a gente consegue desenvolver um condicionamento melhor dessa paciente, a gente pode até liberá-la para atividade física. Eu tenho pacientes hoje que falam assim, agora eu já estou fazendo mais caminhada, que você sugeriu, Étria. Inclusive, eu também estou em uma academia, estou fazendo dança com não sei quem. Pronto, já desliguei da fisioterapia, alcancei meu objetivo. Era isso que eu queria. Eu diminuí os sintomas e consegui fazer com que ela fosse capaz de voltar para as atividades, ter coragem de ir assumir porque ela não tem uma doença, ela tem uma síndrome, uma questão, alterações que ela vai ter que lidar sempre. Não é uma coisa que vai piorando. Ela lidando com isso, ela é capaz de controlar melhor esses sintomas e viver bem, uma qualidade de vida melhor. Agora, uma outra coisa muito importante, Romulo, que a gente conseguiu trabalhar. Então, o grupo, a água e uma ação multidisciplinar. A facilidade de trabalhar dentro de uma universidade, isso é fabuloso. Porque nós temos um trabalho com psicologia, tem a atenção farmacêutica, nutrição e etc. E isso dá um suporte bem grande para elas. Né? Então, a gente fecha com chave de ouro toda essa proposta, esse atendimento para o paciente de fibromialgia. Ele se sente acolhido, respeitado, ele percebe que ele está sendo atendido com o que tem de melhor ali, que as pessoas estão fazendo e estudando tudo que está acontecendo, e daí eles se entregam mais para esse tratamento. E é importante para a gente conseguir a adesão e essa continuidade. E chegar a uma alta para que ela possa fazer as outras, fique livre da fisioterapia para outras atividades. Que elas não querem, para dizer a verdade, elas não querem, mas tudo bem. Étria, como é bom ter experiência, né? Porque a gente vai te ouvindo e a gente vê que a tua experiência aflora com um discurso extremamente lúcido e orientado, e isso é muito legal, né? Poder receber esse presente teu aí hoje na live da BFA. Uma pergunta que surgiu, Étria, frequência semanal, tempo de exposição ao ambiente aquático, se a temperatura... A gente sabe que isso é uma ampla discussão, o Brasil é um país continental, então a questão da temperatura, ela sofre algum, né? Mas em relação a esse teu programa, essa tua experiência, só uma perguntinha que surgiu, né? Em relação da exposição, a frequência semanal, o tempo de exposição em uma única sessão e a temperatura da água, por exemplo, né? Sim, eu trabalho a 34 graus termoneutra, mesmo que eu faça exercício aeróbico, como a gente não consegue fazer um exercício aeróbico de média intensidade, né? Não é de um esforço muito grande, então dá para trabalhar. Às vezes eu trabalho com 33 graus para poder, quando eu trabalho com mais aeróbico, mas não ultrapasso, 2 vezes por semana, no mínimo, por questões administrativas da universidade, porque o melhor seriam 3 vezes por semana, sem dúvida nenhuma. E aí eu peço para elas complementarem com caminhadas e etc.
de 45 a 1 hora dá certinho, porque dá os 15 minutos iniciais, a parte do meio de aeróbico, dá os intervalos entre os exercícios e o final mais 15 minutos de relaxamento, ou um pouquinho menos da privação sensorial. É bem interessante, funciona muito bem. Muito bem. Professora Etria, em relação, para a gente poder também encaminhar a discussão, a gente vê naturalmente mulheres, né? A gente está começando um trabalho aqui na universidade para investigação em homens, né? Por algumas motivações, né, de alguns alunos, experiência comunitária. Alguma informação na tua experiência, porque a gente tem pelo menos 2 revisões interessantes, uma de Martinez em 2017, que se não me engano de 889, a relação era 889 mulheres para 17, acho que 17 ou 19 homens, então é uma relação muito desproporcional, né? Claro que tem um fator antropológico importante, porque o homem tem toda uma resistência, muitas vezes, né, por conta de aspectos de saúde e assim por diante. Mas tu tens alguma percepção tua no teu serviço em relação ao público masculino? E a busca, né, pelo tratamento também, né? Não tive um homem com fibromialgia que foi procurar o tratamento de fisioterapia aquática. Não tive. Nesse período todo, nunca trabalhei mal. Conheço homens com fibromialgia, mas que eles preferem também, as pessoas que eu conheço não estavam com um descondicionamento tão grande, então eles conseguiam fazer atividades em academias e etc., não fizeram essa procura para a fisioterapia aquática. Eu acho que a mulher aguenta muito mais e demora muito mais, na verdade, para procurar depois, não sei. Não tem experiência com os homens e não tem experiência nem com crianças, né? E já vi crianças com fibromialgia, adolescentes, adultos. Jovens, né? Jovens. Jovens, né? Mas cheguei a ver uma criança com 8 anos, não acreditei. Falei, não acreditei. Falei, não é possível. E tem que fazer todo o processo de desmentalização da dor, é muito mais complexo o processo, né? Muito mais difícil, muito mais difícil. Eu teria que estudar muito para conseguir trabalhar com essas crianças, conseguir chegar num protocolozinho de atendimento, num pensamento, num raciocínio clínico, né? Como abordar, como fazer isso. Bem difícil. E claro, eu não tive experiência nenhuma mesmo. Você já teve, Romulo? Já trabalhou com... Não, a gente está fazendo a primeira etapa, que é o levantamento, uma revisão, e para partir depois para a questão comunitária, porque já bateram na nossa porta buscando o serviço, mas é muito tímida a busca, muito tímida, né? E a partir do momento que surge a demanda e do grupo de alunos, para a parte de pesquisa, a gente dá encaminhamento. E talvez daqui a 6 meses, 10 meses, a gente possa estar compartilhando o resultado da investigação, né? A gente, recentemente, né, acho que todo mundo pôde ter acesso, a gente publicou um artigo e depois de 3 semanas de intervenção, um estudo randomizado, clínico, né? E a gente observou que o exercício físico, isso vai muito ao encontro do que tu fala, tem impacto significativo em citocinas, pró-inflamatórias, anti-inflamatórias, né? Tumor de necrose, né? Fator de necrose tumoral. Então, isso abre para nós um pouco mais de explicação sobre a nossa intervenção e mostrando que a gente não está de brincadeira, né, Tria? Que a gente sabe o que está fazendo na água e que agora a gente está explicando os mecanismos com muita mais propriedade, né? Isso dá segurança clínica e dá, inclusive, reconhecimento da nossa especialidade da profissão. Sim, sim. Já foi comprovado, eu li um estudo piloto pela contagem o aumento da concentração de serotonina após exercício, né? Então, tem elevação dos níveis séricos de serotonina após exercícios aeróbicos. Então, a gente está no caminho certo, né? E associando a imersão, né? Exato, exato. Né? E isso é muito importante. A indução, diminuir a ação do sistema nervoso simpático para o paciente, induzir. A ideia da privação sensorial não é um relaxamento para ele relaxar e esquecer que. Não, é um relaxamento para diminuir a ação do sistema nervoso simpático, que é uma outra perturbação que eles têm, um outro comprometimento que eles têm.
Então, se eu diminuir a ação, eu melhoro o fluxo sanguíneo do paciente, eu melhoro a isquemia tecidual desse paciente, melhora a dor. Então, é todo um E processo de ir garimpando situações diferentes do princípios físicos, do manuseio que você vai fazer, etc. E com todo respeito aos tratamentos farmacológicos, a gente tem uma intervenção não farmacológica, complementar e integrativa, né, Tria? E acho que isso também traz um impacto em outras dimensões da vida do paciente, e por isso que os pacientes muitas vezes até aderem muito mais ao programa do que talvez a outras terapias que eles já tiveram a exposição feita e eles acabam permanecendo com uma certa identidade ao exercício na água, principalmente nessa abordagem fisioterapêutica. Né? Acho que isso que é o mais... Eu tenho um trabalho, eu faço um trabalho paralelo em solo com pacientes de fibromialgia, com a mesma proposta, os exercícios, mas em solo. Eu não tenho a aderência que eu tenho com os pacientes que eu tinha em fisioterapia aquática, um montão. Em fisioterapia aquática, elas fazem, elas não faltam, mas em solo fica muito mais difícil mesmo. É muito importante, muito legal. Étria, professora Étria, nós gostaríamos de te agradecer porque o Douglas ainda gostaria de fazer uma participação e a gente, como associação, como colega de profissão, tanto na parte clínica como na academia, para nós é uma honra tê-la aqui. Hoje foi a tua primeira participação na live, de muitas outras participações, e a gente só tem a agradecer a tua equipe, se manifestou aqui o tempo todo, alunos, colegas, né? E colocar sempre a associação como um braço forte para ti, para a tua atuação profissional, e conte sempre com a gente. E a gente tem que agradecer muito toda a experiência que tu deixou aqui clara e de uma forma muito consistente, né? É muito bom ouvir quem sabe e que tem experiência. Muito obrigado. Eu que agradeço e acho importante a gente estar falando isso esse mês, que é o mês da conscientização mais evidente o assunto, fibromialgia, que se conheça mais sobre isso, né? Então, foi bem pertinente esse assunto e eu agradeço poder estar participando aqui, ser convidada. Um abraço. Um até logo, né? Não é um tchau, um até logo. Até logo. Tá bom? Vamos chamar o Douglas, então, para participar, né? Ok. Vamos colocar o Douglas aqui junto conosco. Acho que o Douglas já vai estar conectando. E, eventualmente, pessoal, se surgir alguma dúvida... Olá, Douglas, agora... Boa noite. Boa noite. Já estava conosco, né? Já estava conosco, agora aparecendo no vídeo aqui, né? Então, Douglas, depois dessa brilhante, né, exposição da professora Étria, da colega Étria, né? A gente sabe que toda essa abordagem, ela tem algo a mais, né? A gente, quando está levando o paciente para a água, o nosso olhar hoje contemporâneo, moderno, ele enxerga melhor a condição do paciente, não só o elemento dor, né? E eu sei que tu trabalha bastante também com essa dimensão biopsicossocial, valorizando o aspecto emocional acerca de vários processos, principalmente eles envolvendo dor, né? Claro que todo mundo te conhece, mas tu pode fazer uma breve apresentaçãozinha para poder a gente aproveitar esse último quarto de hora aqui da nossa live, mas tu podendo nos auxiliar nesse entendimento, né, do tratamento das dores, da fibromialgia, olhando por um olhar mais macro, né, entendendo melhor esse processo, né? Boa noite. Boa noite a todos. Parabéns pela live, estava fantástica. Muito gostoso ouvi-los falar, ainda mais a Étria. Poucas pessoas sabem, mas a Étria foi minha professora. Foi a Étria que me introduziu à fisioterapia aquática. Foi uma das primeiras, ou foi a primeira professora, na verdade, apesar de eu sempre ser apaixonado pela fisioterapia aquática e ter esse contato com a água de uma forma diferente. Mas na graduação, ela que iniciou isso com a gente. É uma batalhadora e merece muitos aplausos e muitos elogios. Bom, então, acho que depois que eu falo que eu fui aluno da Étria, eu não preciso me apresentar mais, né? Já é suficiente. Eu sou amigo do Rômulo e ex-aluno da Étria. Bom, gentileza sua. Imagina. Eu entendo
hoje a dor de uma forma um pouco diferente, né? Existe uma preocupação muito grande em relação ao tratamento da dor. E uma das coisas que sempre me preocupou e sempre me inculcou muito é assim, por que a gente só busca o resultado da dor? Hoje, farmacologicamente, a medicina é assim, né? Ela é baseada em resultados dos sintomas e pouco se busca a causa real do problema. Então, eu acho que quando a gente consegue tratar, agrupando as duas coisas, né? Incluindo uma busca pela causa e uma busca pelo sintoma, né? De resolver o sintoma, eu acho que o resultado se torna muito mais eficiente, né? Foi por isso que eu fui para tentar entender um pouco mais o que acontece com o cérebro, porque para mim a doença sempre é uma resposta e não uma causa. O que o corpo fala, o que está acontecendo. Então. E quando a gente estuda a parte cerebral, a parte bioquímica do cérebro, a gente entende que é mesmo uma resposta e não uma causa em si. E quem continuar tratando como causa, né, não vai ter um sucesso como deveria. Só para vocês terem uma ideia, assim, alguns artigos já recentes estão começando a descobrir que o homem tem um índice menor de fibromialgia por causa da característica hormonal. Então, a testosterona interfere um pouco nesse nível de dor, né, no suporte, no limiar de dor, e tem alguns comportamentos através disso, pela facilidade do aumento de produção de serotoninas e outras, que impede que o homem tenha tanta dor como tem a mulher. E o que é interessante, que quando a gente estuda o mecanismo de dor, tem uma autora interessante, famosa, que chama Marva, que é da Áustria. Ela tem um laboratório de pesquisa, eu sempre gosto de citar, porque as pesquisas dela são muito interessantes. E ela entende a dor, ela pesquisa a dor social, a dor biopsicossocial. E ela compara, ela mostra nos exames de ressonância que a área de dor física está diretamente ao lado da área de dor emocional. E quando se fere a dor emocional, ou a dor social, como eles colocam, eu respondo com a dor física. E aí a ciência, né, agora que está começando a olhar para esse lado, porque antes, como é dor, ela só respondia como uma dor física. Então, a causa do problema é um problema físico. E aí a gente trabalha isso fisicamente. Para quem tem dor, é difícil ouvir isso, que parece que eu falo assim, então a dor é psicológica. Não, né? A dor é física, a pessoa sente. A dor realmente é muito grande e muito intensa. Só quem tem sabe como é muito complicado. Mas o olhar do profissional, ele deve ter não só esse olhar para tratar, cuidar, amenizar esse processo da dor física, mas conscientizar o paciente do processo que ele se passa e tentar buscar uma resposta para essa dor que pode estar no social. Ô Douglas, só para aproveitar essa fala que tu traz a consciência dele, vai naquela linha da educação da dor, né? Dos artigos que já estão fomentando a necessidade de tu promover programas de educação da dor nos clientes e nos ambulatórios. É nessa linha? Sim, claro. Né? E a gente entende que a partir do momento que o paciente começa a refletir sobre isso, é muito interessante, porque ele começa a mudar mecanismos do sintoma da dor. Então, eu entender, por exemplo, que a minha dor pode ter origens do meu desenvolvimento desde a infância, né, desde o meu nascimento, desde o processo de vida até hoje, como uma resposta, ele é muito interessante. E aí que começou o conflito, porque por que o exercício aeróbio melhora o quadro de dor? E as pessoas entendem que simplesmente pelo aumento da produção de serotonina é um dos efeitos interessantes. Mas um dos principais efeitos é a maneira com que a serotonina age no cérebro quimicamente. Não é só liberou uma substância, eu me senti melhor, diminui o quadro de dor. Na verdade, está muito ligado com o sistema reticular. Para quem eu sei que tem pacientes aqui, só para as pessoas entenderem, assim, sistema reticular é aquilo onde eu foco, né? O que meu cérebro está atento, o meu mecanismo de defesa. Então, por exemplo, para quem já engravidou, você já percebe isso. Você anda na rua, você não vê mulheres grávidas. A partir do momento que você engravidou, você passa a olhar e ver uma infinidade de mulheres grávidas. Você fala, nossa, acho que todo mundo resolveu engravidar junto comigo. Tá? Na verdade, é o que? A mudança do foco que o cérebro tem para aquele momento, para aquela determinada situação.
Então, quando a dor, a Marco fala muito disso, quando a dor social atinge a parte física como um mecanismo de atenção, olha, presta atenção que está sendo magoado, está sendo machucado, está sendo ferido socialmente, independente do que for. É diferente de falar, isso é psicológico, né? Muito diferente. Então, socialmente, opressão, enfim, uma série de situações que possam causar esse tipo de sofrimento. E aí o corpo responde, presta atenção que eu preciso reagir. E a primeira resposta que o corpo faz nesse momento, quimicamente, é aquele mecanismo de fuga e de luta. E no mecanismo de fuga e de luta é muito interessante, porque eu ativo o nó do núcleo simpático adrenérgico e libera adrenalina constantemente. Então, cortisol sobe, adrenalina sobe. Olha como é interessante quando entra alguns neurotransmissores tentando quebrar esse ciclo, que aí, no caso, é a serotonina. E aí, os dois altos, cortisol alto e o núcleo simpático adrenérgico alto, eu provoco vasoconstrições temporárias e inespecíficas do meu corpo. Um momento em algum lugar, um momento no outro. E faz uma linha básica da coluna, linha de ombro até o cotovelo e mão, linha de base da coluna de fáscia, de banda iliotibial para a região de fibulares e perna. Então, a dor está muito relacionada com o sistema de hipóxia nos locais. É como se fosse um ponto gatilho. E aí, o que a água melhora, o que o sistema todo melhora, principalmente o calor alivia a dor, porque justamente eu faço uma vasodilatação e tento suprir aquilo. Só que aquilo é muito constante. Enquanto eu não mudar a química cerebral, aquilo continua, né, bastante intensa. E aí é necessário o exercício aeróbio, aí é necessário conversar, aí é necessário tentar, talvez, esse sistema reticular mudar um pouco o foco. E aí entra para o profissional de saúde mudar aquele hábito de focar na dor. O paciente chega e fala, como é que está a sua dor? Melhorou? Qual que é o nível, a tua escala de dor hoje? É a mesma coisa de eu falar assim, vamos brincar uma coisa, não pensa num Fusca cor-de-rosa. Não tem como não pensar. Eu volto o cérebro para focar no processo de dor. Enquanto é interessante a postura do profissional, emocionalmente, focar no que você conseguiu fazer, quais foram os benefícios, né, qual é a novidade, e alertar para isso, e ir tirando o foco da dor. Naturalmente, ela vai começar a entender o processo todo, e quimicamente começa uma mudança. Maravilhoso, Douglas. E estrategicamente, na água, a gente acessaria esses mecanismos através da imersão, porque quando a gente fala imersão, parte dessa imersão pode ser passiva, parte da imersão pode ser mais ativa, né? Estrategicamente, pegando todo esse teu raciocínio, a gente conseguiria trabalhar de uma forma mais efetiva esses processos? O que tu poderia, talvez, né? Eu, particularmente, gosto do núcleo do início, né? da célula máter. Essa é uma frase interessante. De voltar para o princípio. Do resgate de como foi minha vida, do que eu passei, do que está acontecendo, o que pode ter causado algum distúrbio, qual é a grande opressão. E a água tem uma coisa fantástica, quimicamente falando, que é os estímulos táteis e térmicos, que são superficiais e são profundos. Esses, né, Ruffini, Pacini, Clausen, etc., todos esses receptores, eles acabam desencadeando a liberação de uma substância química que é importante, que é a ocitocina. E a ocitocina é a química do abraço, é a química da proteção, é a química da amamentação, é a química uterina. Então, quando na imersão a gente faz o exercício ativo, que é importante, mas no final, no momento, eu consigo relaxar essa mulher, como a Etra falou, né, estimular esse parasimpático, diminuir a ativação do simpático, acalmar ela, eu vou mobilizando e relaxando e volto uma vivência corporal para a posição fetal. Então, quando eu coloco essa mulher na posição fetal em água, eu crio um input sensorial importantíssimo, que vai na memória, estimula absurdamente a amígdala para criar inputs de memória do que aconteceu com o meu processo de vida. Isso, ela busca uma série de informações, acalma e dá aquela sensação, vamos lá, eu posso reiniciar, eu posso começar.
Então, a minha estratégia, particularmente, é ativo, exercícios, depois passivo, relaxamento, e chegar nesse ponto onde a gente busca o encontro com a gente mesmo, do nosso início. Ou seja, temos um ambiente maravilhoso para acessar, né, os mecanismos, inclusive para fazer o autocontrole, a automodulação desse processo de dor, né? E temos a grande oportunidade de muitas vezes ser um instrumento ali junto ao paciente para poder facilitar esse processo através das técnicas, dos métodos nesse sentido. Douglas, essa abordagem é maravilhosa, ela é linda, né? Ela respeita o ser humano e com certeza a gente vai poder resgatar esse discurso e aprofundar ele em outras lives, em outros seminários, palestras, inclusive no próprio congresso e assim por diante, né? Temos pouquíssimos minutos, Douglas, e eu gostaria que a gente começasse a criar aqui o tchau, né, para nos despedir do pessoal, agradecer a presença de todos, agradecer a presença da professora Étria, da Étria, colega, a tua presença, e tu poderia começar esse encerramento, né, passando aí uma mensagem final para todo mundo, nesse contexto todo envolvendo a área, envolvendo a especialidade, o tratamento da dor e da fibromialgia, e lembrar o pessoal que o Instagram é uma das formas de comunicação da associação, a gente tem outras ferramentas, e a associação cresce com essa participação aqui de hoje. Hoje tivemos um grande público nos visitando, né, de várias regiões do Brasil, fora do Brasil, e a gente se coloca aí como parceiros de todos eles, seja o aluno, seja o profissional, seja o pesquisador, o associado, porque a gente precisa crescer como especialidade e junto com essa turma maravilhosa que teve aqui junto, a gente vai conseguir isso, né? Dá o teu recado final para que a gente possa aí nos preparar para o encerramento. Bom, como eu disse, né, mudar o foco é fundamental. Eu tenho que olhar para o que eu tenho de bom, de positivo, de produtivo. Eu tenho que acreditar em mim como ser humano, principalmente. Não só como profissional, mas como uma grande pessoa, como um grande companheiro, um grande pai, um grande professor, um grande fisioterapeuta. Ontem, até numa aula que foi dada para São Luís do Maranhão, inclusive deve ter alguém aqui, eu fechei com uma frase de Madre Teresa de Calcutá, que eu acho incrível, que um dia alguém chegou para ela e falou assim, olha, isso que você está fazendo é muito pequeno. Salvar o mundo, isso você não consegue. Então, essas pessoas que você salva não são mais do que uma gota no oceano. E a resposta dela é justamente falando que, olha, pode ser uma gota no oceano, mas se não tivesse essa gota, seria um oceano com uma gota a menos. Então, acho que o nosso trabalho, a nossa intenção, a nossa vontade de ajudar as pessoas, a nossa integração, a união da profissão, da especialidade, ela é fundamental para a gente criar esse oceano de verdade e poder ajudar as pessoas, né, de modo geral, em todas as áreas, todas as especialidades. Muito legal, Douglas. Em nome da associação, a gente agradece a tua participação também aqui, uma participação que coloca sementinhas para que a gente possa discutir temas, e um tema, né, muito importante como esse que tu traz, essa visão um pouquinho mais integral do processo de dor e do tratamento. E a gente gostaria também, né, Douglas, tu junto comigo aqui, como conselheiro, como membro da diretoria, agradecer a todos que estiveram aqui e lembrar que toda quinta-feira, às 20 horas, temos a live da associação e temos a oportunidade de poder debater assuntos que são de interesse, obviamente, da associação, dos associados, mas que pode ser de interesse, né, Douglas, desse pessoal que junto conosco aqui faz a live. A live não é sozinha, ela não existe, né? Ela só existe porque todos aqueles que nos visitaram hoje aqui fizeram parte e participaram, como sempre. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado a todo mundo. A gente deseja uma boa noite a todos e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Deus. Beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.